Alô? Tudo bom? Hoje está importante aí em cima, tá com o Edivar? Você tá bom? Podemos começar? Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos hoje conversar um pouco sobre a mensagem de Mateus, do evangelista Mateus. Vamos começar com uma oração. Eu vou orar pedindo que Deus nos abençoe nessa hora. Senhor nosso Pai, nós somos muito gratos pelas bênçãos que o Senhor nos dá, sem merecermos, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante, nessa hora, permitindo que a gente aprenda um pouco mais e saia mais habilitado a manejar a Tua Palavra e cresça um pouquinho no dia de hoje. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos livros que eu sempre leio quando eu vou preparar uma lição de escola dominical é o livro que eu falo do reverendo tio Júlio, né? Conheça a sua Bíblia. E é interessante uma observação que ele faz logo no começo do livro, é o seguinte: ele fala que a Bíblia dele, ele podia conhecer, a sua, só você. Não tem jeito de nós queremos conhecer a nossa Bíblia pela Bíblia dos outros. A única possibilidade de nós conhecermos a Bíblia é conhecendo a nossa. E essa é a ideia que nós temos na escola dominical. Não é para que vocês conheçam a Bíblia, nem eu conheça a minha Bíblia, sem conhecer a minha Bíblia. Que aliás é muito prático, porque mesmo com esse negócio digital, eu tenho um par de Bíblia aqui no telefone, é muito mais fácil eu achar qualquer versículo na minha Bíblia do que no telefone, que tem um índice de procura, tem um monte de coisa aqui que facilita por palavra, por concordância, e eu ainda tenho mais facilidade de achar na Bíblia. Talvez os presentes como eu, com mais de 60 anos, também tenham. Os presentes com menos, talvez não. Mas a mensagem de Mateus é o nosso tema. Eu dividi em duas partes. Na primeira parte do estudo, nós vamos ver as maneiras que nós temos de tentar entender a mensagem de Mateus. É lógico que existe uma mensagem central, que é o fulcro, o querigma, né? O ponto central do Evangelho. Mateus escreveu esse Evangelho na tentativa de confirmar para os judeus cristãos que Jesus era o Messias. É Ele. Quem é o Messias? É Ele, né? A pergunta que os judeus queriam responder, né? Como é que Deus é? Deus é assim, ó, é Jesus. Se você estiver vendo Jesus, você está vendo Deus. Deus é assim, e o que Ele quer é o que Jesus quer. E se você fizer o que Jesus manda, você está fazendo o que Deus quer. É assim. Então, ele confirmou, dirigindo essa mensagem aos judeus cristãos, de que Jesus é o Messias. Desde que os evangelhos começaram a circular, desde o chamado período pós-apostólico, as pessoas, os estudiosos, vêm tentando sistematizar o estudo, vêm tentando descobrir maneiras de ler o Evangelho e tirar da melhor maneira possível a mensagem que ele manda. Como é que nós podemos fazer isso, né? Vários modelos foram propostos, né? Nós não vamos discutir os N, mas nós vamos apresentar uma coisa mais sintética, mais fechada das possibilidades de estudo. Essas possibilidades todas podem ser usadas para o nosso estudo, se quisermos. Quer dizer, se a gente quiser ler o Evangelho e seguir uma orientação, nós podemos seguir qualquer um desses. O modelo mais velho, mais antigo e que tenta entender o Evangelho de Mateus é uma esquematização que é chamado modelo geográfico-biográfico. Ele tenta entender a história com um desenvolvimento geográfico, quer dizer, entendendo os deslocamentos do Senhor Jesus
de uma área para outra conforme ele pregava, começando na Galileia e terminando aqui em Jerusalém. Então, esse é o modelo mais antigo que se usa, e nós teríamos uma seguinte evolução, fazendo um resumo deles. Nós teríamos o nascimento e a infância de Jesus, no capítulo 1 ao capítulo 2, 23. Teríamos uma preparação para o ministério de Jesus, do capítulo 3 até o capítulo 4, 11. Teríamos o ministério público do Senhor Jesus na Galileia, do capítulo 4, 12 até o capítulo 15, 20. Teríamos um ministério nas vizinhanças da Galileia, vai de 15, 21 a 18, 35. Teríamos a viagem a Jerusalém, que vai de 19, 1 a 20, 34. E os últimos dias do Senhor, no dia do capítulo 21 até o 28, 20, incluindo a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor e as aparições dele. Esse modelo, ele se volta com essa ideia que, como diz aí, biográfica, quer dizer, eles tentam, com o Evangelho em mãos, tentam compor uma vida de Jesus, um modelo de vida do Senhor Jesus. É uma biografia seguindo uma evolução cronológica, abre aspas, geográfica. Ele foi muito usado por muito tempo. Como eu falei, no livro que o reverendo Júlio escreveu, Conheça a Sua Bíblia, ele escreveu a história dos evangelhos, ele usou os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, como uma unidade, e fez uma evolução usando esse modelo geográfico, biográfico, dos três evangelhos juntos. Ele fez essa evolução fazendo um pouco diferente do que nós temos para o evangelho de Mateus. Se nós formos ver o livro do reverendo Júlio, que nós temos aqui na igreja, ele coloca os precedentes do ministério do Senhor, o estabelecimento do ministério do Senhor, o ministério de Jesus na Galileia, depois o ministério no norte de Israel, o ministério na Pérea, a última semana, a ressurreição e os 40 dias, dando uma ênfase à ressurreição aos 40 dias que existe nos evangelhos, né? Essa ênfase não é do reverendo Júlio. É muito didático, é muito bom e é um estudo muito fácil. É um modelo mais antigo e mais usado. No entanto, existem outros modelos. O outro modelo muito usado é o chamado modelo dos 5 sermões. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que ele alterna narrativa e um sermão do Senhor, narrativa e um sermão do Senhor. Quem tem Bíblia, que é a letrinha em vermelho, quando Jesus fala, né, tem a letrinha em vermelho, começa a virar as páginas sem ler, vai perceber que existe alternâncias entre partes azuis ou pretas e a parte vermelha, né? Normalmente é preta, a azul é só da caneta. Aliás, só uma curiosidade, né? A Black Friday, que é quando todo mundo gosta de comprar nos Estados Unidos, e agora está querendo comprar aqui também, é porque nos Estados Unidos, quando as contas podem terminar no vermelho ou no preto, não no azul, né? Então a Black Friday é para queimar o estoque para terminar no preto. Então é black por causa da contabilidade, não tem nenhuma conotação. Não é racista, nada. Por exemplo, o meu cabelo e o seu cabelo e vários cabelos aqui são racistas, né? Você sabe, né? Sim. Porque os brancos estão acabando com os pretos. Eu não sei que meus cabelos representam, porque eu não tenho. Pois é, tem essa vantagem, não tem dúvida. Politicamente correto. E vamos voltar para Mateus, os 5 sermões. Entre preto e vermelho a gente nota, é muito nítido isso, nós vamos ler. Então, o texto pode ser dividido usando esse critério, os sermões do Senhor, intercalado com as narrativas. Então, ele pode dividir o texto nas seguintes partes, né? Ele divide o texto, primeiro, num preâmbulo, que iria do capítulo 1 até o 2, 23. Depois, a gente pega os 5 sermões, incluindo as narrativas e os sermões. Então, haveria os sermões sobre o discipulado, de 3, 1 a 7, 29.
sobre o apostolado, que é de 8:1 a 11:1. As revelações, são algumas revelações que o Senhor fez em sermão, que vai de 11:2 até 13:53. Depois sobre a administração da igreja e dos crentes, como se faz de 13:54 a 19:1, na primeira parte do versículo 1. E depois vem sobre o julgamento, que é de 19:1 até 26:2. E termina com um epílogo sobre a ida a Jerusalém, a morte, a ressurreição e os 40 dias do Senhor, de 26:3 a 28:20. Esse método tem também as suas vantagens e as suas desvantagens, os seus adeptos e os seus críticos, né? Se por um lado ele dá mais atenção à mensagem, por outro lado ele deixa a paixão e a ressurreição do Senhor a uma parte do epílogo. Ou seja, se nós formos estudar só baseado nisso, a ênfase na ressurreição do Senhor é mínima, é pequena, é o finzinho das aulas, né? Se fosse um currículo, dava uma semana de estudo, só no sábado nós íamos estudar a ressurreição, íamos falar dela. Então a importância relativa desse fato na narrativa não é tão destacada nessa abordagem. Mas ela é muito boa, porque ela destaca o que o Senhor falou. Quer dizer, então tem também as suas vantagens e as suas desvantagens. Um outro método que é muito usado é o método quiástico ou concêntrico. Esse, para eu colocar direitinho aqui, nós íamos perder meia hora. E eu prefiro acabar antes do que depois, para a gente conversar. Então, eu não vou colocar. Mas é aquele método que faz... o quiástico, quer dizer, um X, né? Então, existe sempre, nos métodos quiásticos, uma seção no começo que é relacionada a uma seção no fim. Quer dizer, o autor escreve falando assim, isso aqui, e aí ele termina falando, isso aqui é relacionado àquilo que eu falei. É quase como uma conclusão, quase. É um relacionamento inverso. Essa é uma técnica literária em que os escribas que escreviam em grego estavam muito familiarizados e às vezes tendiam a organizar o material que recebiam dessa forma. E alguns autores acham que Mateus eventualmente foi escrito em hebraico e foi traduzido para o grego por uma pessoa habilitada, um escriba que poderia ter editado o material hebraico em grego usando essa maneira quiástica de escrever. Então, ele seria escrito de uma maneira que cada sessão anterior é relacionada a uma sessão posterior. Essa sessão posterior é rearranjada, ela rearranja a primeira sessão de uma forma reversa, quer dizer, ela começa no fim da primeira sessão e volta para o começo. Essa é uma abordagem que favorece muito o reconhecimento do ênfase de cada sessão narrativa sermão, porque o ponto que é retomado aqui do outro lado seria o ênfase que ele queria ter dado no começo. E aí você joga com essa abordagem. Então, ela favorece o reconhecimento das alterações entre narrativa e o sermão e consegue relacionar as sessões de Mateus entre si. No que ela falha, né, a crítica a essa abordagem, é que ela não dá uma noção nem um pouco cronológica, embora não haja uma cronologia que possa ser feita muito definida, ela não dá uma noção. E muitas vezes essa relação quiástica, quando você lê um comentarista, dá a impressão que ele fala como se fosse um troço óbvio, né? Mas eu não sou comentarista bíblico, então, para um cirurgião lendo aquilo lá, eu não acho óbvio. Eu fico, mas será? O que isso tem a ver com aquilo? Não, parará, palavra, não sei o quê. Então, muitas vezes precisa um certo grau de imaginação. Me lembra muito quando eu era aluno e a gente olhava raio-x, né? Ou ultrassom, né? Nossa, olha lá, eu olhava, não tinha nada. E o cara lá do radiologista dava um diagnóstico e eu achava que era ridículo. Mas como raio-x, o cara acertava, né? Então, e depois agora eu vejo, né? 45 anos depois, agora eu consigo enxergar muita coisa, né?
a Flávia deve lembrar, a gente olhava um nódulo de Gom, que é uma cicatriz, coisa, e achava que era tumor, né? Já manda esse cara para oncologia. O cara fala, você está louco. Mais ou menos isso, quer dizer, você não vê de cara, não é tão fácil você entender. Então essa é a crítica, quer dizer, talvez para os estudiosos esse método seja bom para o estudo do Evangelho, mas para o leitor da Bíblia, no TripAdvisor tem só uma estrelinha. O outro modelo que existe, que é muito usado, também é biográfico, como o primeiro, que é geográfico e biográfico. Esse é biográfico e teológico. Ele é, ao mesmo tempo, também muito aceito e muito controverso. Na essência, esse modelo, ele reconhece o aspecto básico do Evangelho, que é para contar a vida do Senhor Jesus, né, biográfico. Mas ele entende que a narrativa, ela é submetida a um critério, a um programa teológico. Ela é uma biografia contada do ponto de vista teológico. Como isso é fato, né, ele é muito aceito. Mas, como isso também leva a controvérsias, ele também é muito rejeitado. Esse modelo diz que toda vez que Mateus escreve, como ele escreve, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Então, ele usa essa frase, na realidade, 2 vezes. E eles dividem o Evangelho em 3 partes, usando essa frase repetida que eles dizem, que daí para frente passou Jesus a pregar e a dizer. Então, o Evangelho é dividido na primeira parte, em que fala só da pessoa de Jesus, o Messias, dando ênfase que ele é o Cristo, o Messias, que vai de 1:1 a 4:16. A segunda parte, então, que segue a primeira, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, essa segunda parte, ela fala da proclamação, do que Jesus, o Messias, tinha a dizer. Vai de 4:17 a 16:20. Então, a proclamação do Senhor estaria nessa segunda parte. E a terceira parte é o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, o Messias, que é dividida, então, igualmente em importância, vai de 16:21 a 28:20. É uma maneira prática de dividir o Evangelho em 3 partes, estudar com ênfases boas. Os que criticam esse modelo, eles argumentam que os pontos cruciais da vida de Jesus não são necessariamente colocados no Evangelho só por causa da estruturação literária, quer dizer, o autor não tinha essa capacidade literária toda para colocar ênfase, que a intenção, então, de cada parte pode ser subestimada pelo fato de você dar um ênfase literário. Aqui o verbo é enfático, ali não é enfático, e a literalidade vai tomando conta do texto e da interpretação, e às vezes você perde. Apesar de dividir em 3 partes, por exemplo, e dar um ênfase razoável ao sofrimento, à morte e à ressurreição, não tem um ênfase tão grande, porque estaria na proclamação, de 4 a 16, a proclamação seria a parte que teria maior ênfase, então seria. Mas é um método bom também, dá para ser seguido, dá para se estudar Mateus por esse método. Alguma dúvida até aqui? Nós temos, então, várias maneiras de estudar o Evangelho. Agora, antes de entender a mensagem desse Evangelho, nós achamos que, independente do método, nós sabemos que isso que está aí foi escrito como um relato de vida, então tem um aspecto biográfico, que nós cremos como um relato inspirado pelo Espírito Santo. Esse relato não foi escrito pelo Espírito Santo, foi escrito por Mateus, quer dizer, ele é moldado pelo autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo. E nós podemos notar, então, por causa dessa característica do autor, ênfase e padrões que são característicos de Mateus, e não de Marcos, e não de Lucas, e não de João. Embora o Espírito que tenha inspirado cada um deles seja exatamente o mesmo, né? E nós temos que entender um pouquinho só, sem forçar muito no estudo da época, quando que eles foram escritos e quando que eles foram primeiramente lidos, né? Todos os evangelhos, de Mateus inclusive. Todos eles foram escritos numa época muito determinada.
Essa época, Efésios, né, uma carta do apóstolo Paulo, Efésios 1:10, Efésios chama essa época da história a plenitude dos tempos. No tempo certo, no tempo em que todas as conjugações da história coincidiram para que o Senhor Jesus viesse, a plenitude dos tempos. Vamos lembrar só algumas coisinhas. Primeiro, Alexandre o Grande, dito Grande, que era o rei da Macedônia, conquistou a Grécia, e depois ele conquistou todo o mundo conhecido, que basicamente era da Pérsia, né? A Grécia e a Pérsia. Ele conquistou no ano 333 e morreu jovem no ano 323 a.C., né? Antes de Cristo os anos vão diminuindo. Quando ele morreu, o império dele, depois de uma guerra civil, foi dividido entre os seus generais, né? E nas divisões, a Palestina ficou no meio, entre dois dos impérios dos generais de Alexandre. Ficou entre o império que era do Egito e ficou entre o império cuja sede era na Síria. Então, entre a Síria e o Egito ficava aquela faixa de terra, que ficava oscilando entre um e outro. Os Ptolomeus, no Egito, e os Seleucidas, na Síria. Essa oscilação ficou até que a Síria predominou e conquistou a Palestina. Chegou a ganhar do Egito, mas não conquistou o Egito. Ela não conquistou o Egito porque houve a intervenção de um poder que estava surgindo, muito forte, que era Roma. Roma não deixou. Aí Antíoco, quando voltou, tem só um parênteses só de curiosidade. Ele foi lá e bateu no Ptolomeu. O Ptolomeu tinha um acordo militar com Roma. Roma embarcou um par de legiões e foi conversar com Antíoco. Antíoco VI, ele tinha sido criado em Roma. A melhor educação do mundo, ele é em Roma. Lá em Roma, ele era o melhor amigo de um patrício chamado Lenas. O Lenas tinha acabado de virar o tribuno comandante das 2 legiões romanas que foi conversar com Antíoco. Então Antíoco falou, tá fácil, meu amigo, né? Então, quando eles se encontraram no meio do deserto, ele esticou a mão para fazer a saudação romana, né, com o Lenas, e o Lenas, ao invés de dar a mão, deu o tratado que ele tinha assinado. Antíoco meteu o tratado na mão dele, falou, lê primeiro, depois eu te cumprimento. Ele leu e falou, eu falei que não ia agredir o Egito, mas eu agredi, você sabe como é que é política e tal. E aí o Lenas falou, pois você tem uma semana, 2, você tem um tempo para retirar suas tropas do Egito, ir para lá e não fazer mais nada. Senão eu vou ter que usar as minhas tropas contra as suas. Aí o Antíoco falou, mas eu tenho que pensar. Ele falou, claro, você é meu melhor amigo, então eu vou dar um tempo para pensar. Mas eu queria que você não me desse limite de tempo para pensar. Aí o Lenas falou, então, sem limite, só uma restrição. Pegou uma lança de um soldado e traçou um círculo em volta do pé do Antíoco. Falou, você tem o tempo que você quiser, só não pode sair do círculo. E aí ele não demorou muito, entregou o tratado de volta, falou, já estou chamando as tropas, estou voltando para a Síria e está tudo resolvido. Só que a notícia que ele tinha sido derrotado pelos romanos, mas ele não foi derrotado em batalha. Ele foi derrotado vendo as legiões romanas, olhando para o exército dele, pensou 2 vezes e voltou para a Síria. Aí o que aconteceu? Chegou a notícia em Jerusalém de que ele tinha morrido. E aí eles começaram a pegar os oficiais seleucidas e catar o oficial seleucida, jogar fora, aquela coisa de... o seleucida morreu, rei posto, rei morto, rei posto, viva um novo rei. O que aconteceu? Ele não tinha morrido e o exército dele estava intacto, ele não lutou com Roma, ele estava com o exército inteiro. Ele voltou para Jerusalém com o exército dele, tomou conta da cidade e resolveu que, daquele jeito, com os judeus, não dava para ficar. E resolveu helenizar a Judéia. Então, vocês vão ter que virar gregos. Todo mundo vai ter que participar do ginásio, fazer ginástica que nem grego, fazer tudo que nem grego. E essa história do templo nós vamos tirar. Ele tirou tudo que era judaico do templo, fez um sacrifício de porcos
no templo, colocou uma estátua de Júpiter no Santo dos Santos, e o que fez os sacerdotes e os judeus quase morrerem no coração. Mas ele fez tudo isso. Aí, com essa dessacralização, ele começou a forçar. Até que um dia ele foi numa aldeia chamada Modim, em que havia um sacerdote que reagiu, matou o enviado dele. As tropas dele tinham sido chamadas para enfrentar uma ameaça que vinha de um outro reino muito poderoso do norte, chamado Pártia. Os partas estavam querendo invadir a Síria, e ele mandou o exército bom dele para lá, ficou só com tropas auxiliares aqui, e os judeus se rebelaram, conseguiram ganhar e estabeleceram um reino, que é o reino dos Macabeus. E Israel se tornou independente novamente. E você leu com o tratado, não tinha base no Egito, com os partas ameaçando, não tinha como. Então ele negociou e concedeu a independência aos judeus. Essa independência voltou com a ressacralização do templo, que é uma festa até hoje, voltou com a limpeza, os sacerdotes refizeram o templo como um todo, e aí do ano 166 até o ano 63, Israel foi independente. No ano 63 a.C., os romanos tiveram que intervir, porque os próprios asmoneus e a própria situação foi se deteriorando, e os romanos mandaram algumas legiões para pôr ordem na casa. Essa ordem foi colocada por um general chamado Pompeu. E ele era romano, ele respeitava, os romeus tinham por critério respeitar as decisões e as administrações dos povos conquistados. Mas aquela história, quando ele chegou no templo, falaram para ele, aqui é o templo, ó, que beleza, tal. O templo era também o tesouro, né? Quer dizer, era o banco central, toda a riqueza estava lá. Pompeu falou, eu não vou mexer em nada, mas eu quero ver tudo. Aí, pois não, mostraram, deixaram ele entrar até no pátio dos judeus, e lógico, estava ele e mais um par de legião também, mas deixaram ele entrar no pátio dos judeus, aí chegou no Santo dos Santos e falou, aí não pode, Santo dos Santos não pode. E aí Pompeu falou, pois é, não pode para os outros, mas para um general romano não tem essa de não pode. Pôs o sumo sacerdote de lado e entrou. E foi lá que ele falou, esperava encontrar uma estátua de ouro de algum deus e encontrou vazio. Ele falou, é uma sala vazia, não tem nada. Ele entrou e saiu. Ele não profanou, mas ele dessacralizou. Também levou uma raiva muito grande, mas também não dava para fazer nada porque eles eram muito fortes, né, os romanos. E eles estabeleceram um controle romano e houve um episódio em seguida, que quando Pompeu voltou, César também depois voltou da Gália, e houve a guerra civil entre o pessoal do Pompeu, que era o Senado, que queria manter a República, e entre Júlio César, que queria começar o Principado, né, o domínio de um homem só. A gente sabe que Júlio César ganhou, mas quando Pompeu foi derrotado na batalha de Farsala, que foi na Grécia, Pompeu fugiu para o Egito, que ainda era independente, tinha tratado de aliança com Roma, mas era independente. E Júlio César, para conseguir capturar Pompeu, deixou o grosso das tropas dele lá atrás e foi rapidamente com 3 cortes correr. Ele estava com uns 3.000 homens só, para pegar Pompeu no Egito. Quando ele chegou lá, havia uma disputa entre 2 irmãos, né, que era o faraó e Cleópatra. E nessa disputa, o irmão da Cleópatra, o faraó, percebeu que falou o seguinte, ele está com 3.000 homens, se eu pego ele aqui, eles mataram Pompeu e entregaram a cabeça de Pompeu para Júlio César. E tentaram prender Júlio César. Júlio César ficou num mato sem cachorro, ele tinha 3.000 homens, muito melhores do que o exército dele, mas o outro com um exército com 40.000 homens, 3.000 não ia fazer muito. Ele estava se aguentando perto de Alexandria, numa península, e o que aconteceu? 2 reis, Mitridates do Ponto e um Idumeu, que era assistente de João Hircano na Palestina, mandaram tropas, e essas tropas salvaram Júlio César. Então, um exército de uns 6 a 7 mil judeus e mais uns 10.000 do Ponto salvaram a situação, Júlio César se aguentou até as legiões romanas chegarem.
Júlio César ficou muito grato e estabeleceu com os judeus vários privilégios. Reconheceu os judeus como a religião judaica como religião lícita e permitiu que eles tivessem dirigentes locais. Foi por isso que Herodes, que é chamado Grande, era o rei dos judeus quando o Senhor nasceu, em tempos de rei Herodes, que é quando o Evangelho narra. Então, foi por isso que era um rei, abre aspas, judeu, né? Na realidade, ele era idumeu, que João Hircano tinha dominado a Idumeia, mandado circuncidar todo mundo, e eles seriam parentes, mas não judeus 100%. Tanto que nenhum idumeu podia ser sumo sacerdote legalmente, né? Mas o fato é esse, quer dizer, nessa época, então vocês veem quão conturbada era essa época em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Essa época conturbada, de muita tensão, muita opressão, muita submissão a estrangeiros, criou uma situação especial. Tem um teólogo francês, chama Georges Azul, depois a Vandercy me conta como é que pronuncia corretamente. O Georges Azul tem uma frase que eu copiei a frase dele para dizer, na situação de miséria, da opressão pagã, creu-se de tal maneira em Deus que não se creu mais senão nele, em Deus, excluindo-se todas as intervenções humanas. Esperou-se tudo de Deus com uma brusca ruptura da história. Eles acharam o seguinte, a situação é tal que agora só Deus mesmo para resolver. É o que o povo fala, né? Só Deus. Uma expressão mais popular, ai Jesus, né? Se não houver intervenção, não tem o que fazer. Essa expectativa difusa era a expectativa de que haveria um reino de Deus que se estabeleceria aqui na terra, baseada, claro, em profecias, escritos canônicos e não canônicos, em crendices populares, em uma série de coisas. Essa expectativa pode ser resumida, e novamente é um outro teólogo francês que eu estou citando aqui, chama Edouard Morin, que ele fez um resuminho. Eu li em português, não é em francês. Tá? E que diz a seguinte, quais eram essas expectativas? Eles esperavam tribulações messiânicas. Seria uma época de pestes, fomes, tremores de terras e flagelos. Se esperava a volta de Elias. Se esperava a manifestação do Messias. E esse Messias que eles esperavam seria um segundo Davi, um rei judeu que se instalaria em Jerusalém e subjugaria todos os inimigos. Ele ia ganhar de Roma, ele ia ganhar dos partas, todo mundo. Esse rei ia ser muito poderoso. Haveria então luta e haveria vitória contra potências maléficas. Maléfico seria todo mundo que não fosse judeu. Haveria o estabelecimento do reino de Deus, onde haveria uma restauração da teocracia em Israel, uma volta dos judeus do exílio. Vamos lembrar o seguinte, lá em Israel haveria 700 mil judeus morando em Israel, no máximo 1 milhão. E haveriam 6 milhões de judeus vivendo em diáspora, no mundo, em Alexandria, no mundo todo. Então, eles achavam que haveria a volta desses 6 milhões para Israel, e eram esses judeus que se entendiam como os gentios, abre aspas, que voltariam, seriam atingidos pelo Messias. Haveria a purificação de Jerusalém, a renovação do templo, e haveria um reino político do Messias e um domínio político sobre todas as nações. Haveria a ressurreição dos mortos, aí haveria um juízo e uma época de ouro, com plena felicidade messiânica para os justos, e haveria o castigo para os ímpios. Isso é o que eles acreditavam, e eles esperavam o Messias nesse contexto. Era assim que o Messias, isso tudo o Messias tinha que preencher, na expectativa popular. O que aconteceu? Ninguém, nem uma viva alma acertou. Né? João Batista mandou perguntar, a família de Jesus não acreditou nele, as autoridades não entenderam nada, os discípulos só entenderam depois que ele ressuscitou, e ninguém acertou quem realmente era Jesus quando encontraram Jesus. E eles não acertaram. Isso porque então o Senhor Jesus pregou
dentro da singularidade de judeus. Ele pregou para aquele povo, que era o povo escolhido, dentro da singularidade deles, com essa crença toda. Ele circulou e pregou dentro desse contexto geral. Foi só depois que ele morreu que os apóstolos foram esclarecendo os crentes. Por isso que a igreja é chamada apostólica. A mensagem que estabeleceu a igreja, e aí foi a igreja realmente, a igreja universal, a igreja dos que creem, a igreja dos servos do Senhor Jesus Cristo, foi estabelecida pela mensagem apostólica, que rompeu com essas coisas. Aí todo mundo sabia quem realmente era o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou. Mas o Evangelho fala disso, mas quem fala realmente disso são os escritos do apóstolo Paulo. O Novo Testamento como um todo é que nos esclarece quem é Jesus. E Mateus, dentro dessas circunstâncias, fez a sua proclamação, transmitiu a sua mensagem. A mensagem de Mateus, ela foi resumida por John Stott, nesse livro que nós temos aqui e estamos seguindo, e ele resume muito bem. Ele resume a proclamação em 5 pontos. Esses 5 pontos são muito interessantes, porque o primeiro é o seguinte: Jesus é o cumprimento do Velho Testamento. Ele cumpre tudo o que foi dito e que ninguém entendeu. É o seguinte, vocês sabem esse Messias que vocês estão esperando? É ele. É ele. Basicamente, é isso que ele falou. Ele veio e ele não tem que dar satisfações a ninguém. Ele tem características próprias. Ele é o cumprimento do que Deus quis dizer, não do que vocês disseram que tinha que dizer. Então, essa é a característica de Mateus principal, é a base de todas as outras coisas que nós vamos ver depois. E por todo o Evangelho de Mateus, Jesus é explicado com referência às Escrituras. Aquilo que vocês achavam que era assim, é assado. Mas é aquilo lá, é dele. Isso estava tão enraizado que até os 2 crentes que estavam indo na estrada de Emaús demoraram uma viagem inteira com um professor, que não era um qualquer, era o próprio Senhor Jesus, explicando. E só entenderam no final do dia, né? É um consolo quando a gente escuta alguma coisa e não entende. Nesse aspecto, então, o Evangelho de João é o que dá a maior visão do cumprimento messiânico e que dá exatamente a dimensão do Filho de Deus na Terra agindo para a salvação do mundo todo, a partir do Evangelho de João, porque os outros evangelhos estão presos ao povo judeu, praticamente. E João já começa de forma diferente, né? No princípio era o verbo, né? E lá depois ele diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, amou o mundo, não ao povo judeu. Então essa abrangência maior... Um pouco posterior ao Evangelho de Mateus, já havia na comunidade cristã uma certa consciência, e aos cristãos a que ele se dirigiu, ele já começou a rasgar o verbo. Como se diz, não alisou muito não, né? Ele era Beck argentino, né? Ele disse, ou para a bola ou para o cara. E ele então já começou falando, claro, quem realmente parou a defesa foi o apóstolo Paulo, mas João já esclareceu muito. Também, atual. O segundo ponto que a gente tem, então, é que dentro da expectativa de um rei, o rei é Jesus, é ele. Jesus é o rei. E Mateus mostra que ele é o rei usando um tema que é central em Mateus, que é o reino dos céus. Ele fala muito do reino dos céus. Ele usa essa expressão no Evangelho, e eu não contei, mas os autores lá contaram, 50 vezes. 50 vezes, né? O reino dos céus é assim, o reino dos céus, 50 vezes. Todo mundo usa, porque é o mesmo Jesus que é apresentado em todos, mas Marcos usa só 15 vezes. O Evangelho menor, mais sintético e mais de ação, usa 15 vezes. Lucas, que era muito cuidadoso e não gastava a palavra à toa, para o Evangelho dele não ficar muito grande, ele usou 38 vezes. Todos usam.
mas Mateus usou 50 vezes. E dada então a expectativa da época, quando se falava do reino, as pessoas agiam com ansiedade. Quer dizer, o reino de Deus está próximo. Tá, vamos pegar, onde que eu tenho a minha espada? É o cara chegando. E a expectativa era a da ação política. E gerava. E ele 50 vezes faz referência a isso. Mas Mateus mostra que Jesus é o rei. O reino é dele, isso é, o governo que ele exerce sobre as pessoas é que é o reino. Ou seja, o reino de Deus chega com ele. E é aonde ele domina é que o reino existe. Então, esse é o reino de Deus, é o governo que ele exerce, chega com ele. Mas Mateus mostra que as pessoas que estão sob o comando desse rei não tem que esperar nenhuma vitória política para entrar no reino. Elas já estão no reino. Esse conceito era difícil para os judeus, muito difícil. Mas é a realidade, quer dizer, o reino de Deus se estabelece em Jesus e quem está com Jesus é parte do reino. Isso ele fala e dá para entender. Ele esclarece depois, no fim, e isso é esclarecido depois no Novo Testamento, que a plenitude do reino ainda virá. O reino como um todo, com toda a sua plenitude, com todos dentro do reino, ainda virá. E isso vai acontecer quando houver a vinda do Filho do Homem. Se ele veio submetido a essa singularidade dos judeus nessa primeira vez, em humildade, ele virá em realeza e divindade plena da próxima. E isso estabelecerá o fim dessa era e vai esclarecer os pontos. Nós vamos ver daqui a pouco, existe inclusive uma parábola única de Mateus, mostrando que os campos serão divididos, quer dizer, quem é daqui e quem é de lá. Os bodes das ovelhas serão separados com a vinda do Filho do Homem. Jesus é o rei, mas Jesus não é um rei qualquer, como Davi foi, especial, selecionado, ungido, mas ainda um rei, como um outro rei de um outro reinado. Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um qualquer. Essa expressão é usada 14 vezes em Mateus, Jesus como Filho de Deus, e serve para mostrar, primeiro, que Jesus se correlaciona com Israel. No Velho Testamento, Israel é chamado de Filho de Deus. O Filho de Deus é Israel. Quando Mateus cita, por exemplo, Oséias 11:1, do Egito chamei meu filho, todos os rabinos diziam o seguinte: do Egito Israel foi chamado, o Filho de Deus. Verdade. Essa é uma interpretação correta, mas não é a interpretação principal, a que devia ser feita. Do Egito chamou meu filho. O meu filho é o Senhor Jesus. É Ele que é o Filho de Deus. Então, essa reinterpretação, essa identificação do Velho Testamento é feita porque os judeus não haviam entendido essa correlação. Israel tinha um papel de salvação para todos os povos, como diz em Isaías, e eles voltaram atrás. O próprio templo havia o pátio dos gentios, que era segregado do pátio dos judeus e não haveria mistura. Quando acharam que Tito tinha entrado na parte dos judeus, queriam matar o apóstolo Paulo por ter feito isso. E quem for a Jerusalém hoje é interessante, porque dos escombros do templo de Herodes que sobraram, uma pedra com um aviso esculpido em hebraico, em aramaico e grego, ainda está lá para a gente ver, escrito assim, além desse ponto, qualquer gentio que passar está sujeito à morte. E o aviso estava lá, quer dizer, estava bem avisado. Está lá até hoje ainda, né? Se não tiver nada lá, continua lá. Jesus veio, então, como o Filho de Deus, ele se correlaciona com Israel nesse aspecto, mas mais que isso, essa frase é usada também, essa frase com realeza, essa relação de Filho de Deus e logo depois como reino e como filho de Davi, isso serve no Evangelho também para começar a demonstrar para os leitores que Jesus tinha uma relação especial também, não só com Israel, mas com Deus.
a relação dele com Deus, a unidade dele com Deus era particular e dele. E ele era então o Filho de Deus, uma íntima relação com Deus. Quarto, Jesus é o Mestre, é o Cristo. Mateus associa esses dois títulos de Mestre, Rabi e Cristo no versículo 23:10. E sem dúvida, quando ele apresenta os assuntos que ele trata nos 5 grandes sermões, o que ele fez... Oi? Você vai ficar aqui? Não, eu vou lá em cima. Eu aviso. Você avisa? Tá bom. Eu acho que eu vou avisar já. Então, Elaine, só que tá aqui. A Adriana é uma irmã nossa, esposa do Armando, que estava na UTI, estava mal, acabou de falecer. E o enterro será hoje. Nós não sabemos detalhe, mas a Elaine vai saber. Qualquer coisa, liga para a Elaine que ela informa. Ou Cícero, claro. O Senhor deu e o Senhor levou. Vamos voltar então a Jesus, que é o Mestre, o Cristo, né? Bom, nos sermões, Jesus quando falava, ele falava como rabi, como quem tem autoridade para ensinar. Os rabinos também faziam isso. Então ele atuava como um rabino, ele ensinava. Mas os rabinos tinham um limite de poder ensinar apenas o que era já estabelecido. Eles não podiam. Eles têm um limite que nós temos. Nós não podemos ensinar além da Bíblia. Jesus ensinava sem esse limite. Porque, assim como ele era rabino, ele era o Cristo. Ele tinha essa autoridade. E ele ensinava assim. Essa é a característica que John Stott apresenta, que Jesus é o Mestre e o Cristo, e a associação desses dois títulos se torna evidente no ensino dele, nos discursos que ele fazia. Então, ele não acrescentava, de fato, a lei, mas dava uma interpretação totalmente nova, uma interpretação radicalmente diferente da lei, porque ele podia. Aquela velha história, por que ele faz isso? Porque pode. Ele podia, e só ele podia. Essa autoridade do ensino foi delegada por ele aos apóstolos. Então, as cartas dos apóstolos têm autoridade de Jesus, mas a autoridade é de Jesus. Nenhum deles tinha autoridade própria. Então, Jesus é o Mestre e é o Cristo. E ele apresenta isso dentro da didática que o Senhor usou para falar. Mateus se esforçou por transmitir esse ensino do Senhor com essa característica. E é interessante uma coisa. O termo igreja, a assembleia dos que creem em Deus, a assembleia dos crentes, esse termo, eclésia, é usado só em Mateus. Marcos e Lucas, apesar de beberem de fontes parecidas, não usam. E é interessante, então, o carinho que talvez a igreja tenha que ter por Mateus, né? Que é o que se dedica a um sermão à administração da igreja. Quinto, Jesus é o Salvador, o Filho do homem. O ênfase aqui é na obra de salvação. E o ênfase, como em todo evangelho, né, os evangelhos são enfáticos na obra de salvação do Senhor. O ênfase na obra de salvação é muito grande. Dá para ver com clareza a misericórdia de Deus, e aí nós voltamos àquela parábola das ovelhas e dos bodes, que é registrada só em Mateus, e que mostra que o rei, diante de quem as nações do mundo são divididas e são submissas a ele, e por quem o destino de tudo é decidido, ele é um rei que, primeiro, não desconhece nenhum sofrimento. Ele é um rei, é o todo exaltado, mas ele veio em humildade, participou conosco, sofreu tudo o que nós podemos imaginar, numa injustiça evidente, e é ele que vem depois com todo o poder, com toda a glória, com toda a divindade, estabelecer a divisão entre ovelhas e bodes.
E ele sabe dividir, ele não desconsidera as pessoas, ele sofreu com as pessoas, ele esteve em situação humana como nós. E ele virá numa situação divina, porque ele é tanto um como o outro. Essa parábola é só de Mateus, só Mateus que conta. Talvez existe um propósito de estudarmos as parábolas novamente, nós vamos voltar a ela, dependendo se nós vamos ou não fazer isso e quando, mas voltaremos, se Deus quiser e permitir. O Evangelho de Mateus, então, pode ser dividido no seu ensino de várias maneiras. John Stott escolheu enfatizar, então, 5 coisas, eu vou só repetir. Jesus é o cumprimento do Velho Testamento, Jesus é o Rei, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Mestre e o Cristo, e Jesus é o Salvador, o Filho do homem. Ele é Salvador, ele divide, ele decide e ele salva, ele separa os seus. E ele é Filho do homem, ele participou, ele se identificou e sofreu conosco. É uma ideia difícil de entender e que os gregos não digeriam. É Deus, e esse Deus foi julgado e executado? Como? Como? Se Deus tinha fome, se Deus tinha necessidades como todo mundo, como? Ele teve. E é Deus e virá como Deus, e não vai haver dúvida. Na realidade, o Zé Jorge falou, por exemplo, o evangelho que mais já expressou tudo que a gente queria expressar foi João. João foi escrito um pouco depois, as circunstâncias de João era outra e o relacionamento de João também era outro e a revelação de João foi própria. E por isso, talvez, João teve a capacidade de resumir melhor todos os evangelhos em uma frase. E foi João que falou isso, né? Que o evangelho dele, João, mas o de Mateus também, o de Marcos e o de Lucas, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que vocês crendo, tenham vida em seu nome. Foi João que falou isso, mas podia estar escrito no final de Mateus, e no final de Marcos, e no final de Lucas, e talvez até no livro de Apocalipse. Por quê? Porque esse é o querigma do Evangelho, né? É o centro, é a mensagem central do Evangelho. Quer dizer, a gente deve guardar e estudar e ler o Evangelho de Jesus Cristo para que creiamos e, crendo, tenhamos a vida eterna, né? Essa é o resumo da mensagem. Não dá para saber a mensagem de Mateus nessa aula, mas dá se você pegar sua Bíblia e ler o Evangelho de Mateus. Eu fiz uma experiência prática, e se a gente pegar o Evangelho e ler, em 1 hora e pouco a gente lê. Meditando, né? Não é leitura dinâmica, porque tem a leitura transversa, assim, porque depois que você lê algumas vezes o Evangelho, a gente acha que já sabe tudo, né? E dá aquela lida transversal, assim, pá, pá, pá. Daí em 5 minutos você resolve o problema. Mas se você for ler e meditar um pouquinho, 1 hora e pouco, você lê tudo. Dá para ler e dá para procurar perceber a realidade dessas mensagens no Evangelho. Em todos eles, em particular hoje, no Evangelho de Mateus. Alguém quer falar alguma coisa? Paulo está com o microfone aqui, se precisar. Não, está com o Zé Jorge. Se ninguém tem algo a falar, eu vou pedir para o Zé Jorge, que está com o microfone, terminar com uma oração. Santo Eterno Deus, nosso Pai, nós agradecemos por tudo que nos tens dado, mas hoje, após o estudo do Evangelho de Mateus, te agradecemos acima de tudo pela salvação que temos em Jesus Cristo, o teu Filho que morreu na cruz,
A Deus graças. Vamos terminar só lembrando, então, domingo que vem estaremos aqui novamente, a gente vai continuar o estudo. Nesse estudo, a Márcia tem me ajudado e ela manda para o Paulo e vai estar no nosso site logo mais. Bom domingo.